Observe as sugestões de Faraó. No versículo 28 do nosso texto: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Em outras palavras, adorem a Deus, mas não muito longe. Adorem a Deus, mas não muito longe. No capítulo 10, versículo 10, nós leremos: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Em outras palavras, adorem a Deus, mas não levem as crianças. Adorem a Deus, mas não levem as crianças. No capítulo 10, versículo 24, Faraó vai dizer: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Em outras palavras, adorem a Deus, mas não levem as suas posses. Então veja qual é a mensagem de Faraó nestes 3 episódios. Primeira, adorem a Deus, mas não muito longe. Segunda, adorem a Deus, mas não levem os seus filhos, as crianças. Terceira, adorem a Deus, mas não levem as suas posses. E o diabo continua sussurrando isso no ouvido dos crentes: adore a Deus, mas não muito longe, isso vai dar muito trabalho. Você tem o direito de descansar no domingo. Você já foi domingo passado, por que você vai esse domingo? É muito longe. Você já foi de manhã, por que você vai à noite? Assiste pela internet, é a mesma coisa. Adorem, mas não muito longe, não tenha muito trabalho. O diabo continua sussurrando: adore a Deus, mas não leve as crianças. Crianças dão muito trabalho, não leve não. Deixe eles no cultinho infantil. Quando eles crescerem, aí eles vêm para o culto normal. O diabo continua sussurrando isso. O diabo continua sussurrando: adore a Deus, mas não com os seus bens. Essa área da vida não, essa área da vida cuido eu. Os missionários que se virem, a igreja que se vire. Nesta área da vida ninguém mexe, sou eu que administro. O diabo sussurrando: adore a Deus, mas o dinheiro é teu, não vai dar dinheiro para a igreja. O diabo sussurrando e crentes obedecendo. Primeiro, não busque uma igreja mais perto da casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Mais perto da Bíblia. Para trabalhar pode ser longe, para estudar pode ser longe, para passear pode ser longe, para viajar pode ser longe, mas para servir a Deus tem que ser perto. Aí não, se for longe eu não vou para a igreja, tem que ser perto. Na terra dos meus pais, no Ceará, eu conheci crentes que demoravam 2 horas para chegar à igreja a pé. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eles chegavam felizes, 2 horas de caminhada no sertão do Nordeste. E eles chegavam felizes para ter aula de escola dominical embaixo de uma árvore. E o banco era um tronco de árvore no chão. E eles estavam ali felizes da vida, porque estavam servindo a Cristo. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aqui em São Paulo a gente tem carro, tem metrô, tem ônibus, tem Uber, tem tudo. Não, mas se não for perto de casa, aí não dá, aí eu vou ficar em casa mesmo. Percebe as desculpas do nosso coração rebelde, do nosso coração preguiçoso, que para ganhar dinheiro, se aparecer um emprego bom do outro lado da cidade, você vai. Se aparecer um emprego bom na outra cidade, você vai e você não reclama. Se o salário pagar, opa, eu vou. Mas para ir para a igreja, tudo é difícil, tudo é longe, tudo é complicado. Segundo, adore a Deus junto com seus filhos. Não importa se eles são agitados, eles são bem-vindos aqui no nosso meio. O lugar deles é diante de Deus, adorando ao Senhor, recebendo as bênçãos que caem do trono de Deus. Eles ainda não estão entendendo, mas eles estão no ambiente da adoração.
e estão recebendo as bênçãos de Deus. O único lugar que pode proteger os teus filhos das armadilhas do mundo é na casa de Deus, é aqui. Faça força para que eles estejam aqui, porque haverá dias em que eles não vão querer estar. Então acostume os teus filhos aqui, e aqueles que não estão aqui, dobre os joelhos para que eles voltem, e Deus é poderoso para trazê-los de volta. E nada de culto infantil, isso é uma invenção, meus irmãos, dos anos 90 para cá. Inventaram esse negócio de tirar as crianças do culto. É a filosofia de Faraó: adore, mas não com as crianças. Vocês vão, mas as crianças ficam. Faraó é que é contra o culto normal. E Moisés está falando: vamos nós e as crianças. E no Antigo Testamento inteiro, a adoração era feita com os pais e as crianças juntos, nunca separava. Isso é uma invenção sem base bíblica, que surgiu aí nos últimos tempos. Terceiro, sirva a Deus também com os teus bens. O dízimo é do Senhor, mas o dízimo é o mínimo. Deus quer que você ajude missionários, Deus quer que você colabore com pessoas que estão trabalhando com pessoas necessitadas. Tenha um coração generoso. O dízimo nós sabemos, o dízimo é do Senhor, mas pense além disso, pense em ajudar pessoas, em contribuir com a obra missionária. Contribua conforme a tua renda, na proporção da tua renda, para que Deus não transforme a tua renda de acordo com a tua pequena contribuição. Contribua na proporcionalidade das bênçãos que Deus tem te dado. Ajude as pessoas, ajude instituições sérias, ajude missionários, seja generoso nos bens que Deus está te dando. Eu já conheci vários crentes generosos que quanto mais eles ajudavam, mais Deus mandava recursos, Deus acaba usando pessoas generosas como canais pelos quais Deus manda mais recursos, porque Deus sabe que os recursos não vão parar na pessoa, a pessoa vai distribuir para os outros, e aí Deus manda cada vez mais. Seja essa pessoa generosa.